Skip criou as novas Skip Cápsulas. 2 cápsulas líquidas pré-doseadas, com dissolução perfeita para cuidar da sua roupa com toda a eficácia Skip. Novo Skip Cápsulas, o detergente líquido, muito simples. Otimismo domina a convenção do PSD. Boa noite. Arrancou a pré-campanha social-democrata num regresso simbólico ao Coliseu dos Recreios. Durão Barroso encerrou a Convenção Nacional em ambiente de triunfo antecipado. Hoje, precisamente 7 anos, que nesta mesma sala me candidatei à liderança do PSD. Não ganhei por escassos votos. Não ganhei, mas não desisti. A nossa economia e as nossas finanças estão a precisar de entrar na unidade de cuidados intensivos. O coração está praticamente parado e é necessário um estímulo, um choque que reanime uma economia que assim não tem futuro. Comigo não será construído nenhum novo aeroporto internacional enquanto houver crianças que esperam 3 anos para ser operadas. Comigo não será construída nenhuma nova ponte sobre o Tejo enquanto os reformados continuarem a receber pensões de miséria do nosso país. É preciso que nas próximas eleições saia uma maioria clara para devolver a estabilidade e uma linha de rumo a Portugal. Nós vamos fazer agora aquilo que não fizeram nos últimos 6 anos. Estamos conscientes que Portugal não progride por decreto do governo. Portugal progride quando os portugueses acreditam. Durão Barroso foi elogiado pelos sucessivos oradores, entre eles antigos presidentes do PSD, como Cavaco Silva, Pinto Balsemão e Marcelo Rebelo de Sousa. Praticamente todos reclamaram maioria absoluta nas eleições de março. A família social-democrata unida como há muito tempo não se via. A proximidade das eleições faz esquecer guerras internas. E hoje Durão Barroso só ouviu elogios. Os antigos líderes apareceram para o apoiar. As eleições do próximo dia 17 de março são talvez das mais decisivas dos últimos 20 anos. Não há mais margem de manobra para falhanços na governação. O Partido Socialista deve agora ser remetido à tarefa nobre de ser oposição. José Manuel Durão Barroso, conta comigo, conta connosco, conta com todos os que aqui estamos. Eu quero, e penso que todos queremos, que nos deem a maioria absoluta. O desejo pode ser comum, mas até agora o líder do partido tem evitado a expressão. A plateia aplaudiu os antigos líderes de pé, mas foi Santana Lopes que conseguiu emocionar Durão Barroso. És um eleito na nossa geração. És um homem honesto. És um homem de caráter. És um homem de confiança. És um homem competente. Mereces e sabes governar Portugal. Foi um dos momentos da tarde. Há 7 anos, nesta mesma sala, o PSD procurava um sucessor para Cavaco Silva. Durão Barroso era preterido a favor de Fernando Nogueira, o único dos seus antecessores que hoje não esteve no Coliseu. Ferro Rodrigues, o candidato socialista a primeiro-ministro, abriu a pré-campanha com um comício na Madeira. O líder do PS criticou as propostas de Durão Barroso, em particular a possível privatização da segurança social. É uma irresponsabilidade, diz Ferro Rodrigues. O Funchal foi o palco escolhido para o arranque da pré-campanha socialista. Um comício marcado por muitas críticas aos social-democratas e ao projeto político de Durão Barroso. O secretário-geral do PS não admite a privatização da segurança social e acusa o PSD de ter uma atitude irresponsável. Se eles voltassem a ter o poder, destruíam imediatamente a segurança social pública e tratariam de arranjar melhores negócios para as empresas do setor financeiro, para as companhias de seguros e para os seguros de pensões,
são muito legítimos, mas que não podem viver à custa do desmantelamento do sistema público de segurança social. Ferro Rodrigues recusou ainda pactuar com uma política fiscal feita apenas para servir os interesses económicos. Eles querem reduzir o IRS só para os mais ricos e eles querem descer o IRC para todas as empresas e não se importam em aumentar o imposto sobre o valor acrescentado que atinge todos, os mais pobres, a classe média e os reformados. Farpas também dirigidas aos cartazes que o PSD tem espalhado pelo país. Eu nunca pensei na minha vida ver o meu nome em cartazes do PSD, naqueles cartazes que dizem: ó pai, o Guterres e o Ferro não são do mesmo governo. E eu respondo: somos, sim senhor, com muita honra, porque para mim foi uma enorme honra e um grande privilégio trabalhar com António Guterres. A este comício, Ferro Rodrigues deu o nome de Convenção Popular Madeirense e nele pediu o empenho de todos para melhorar a qualidade da democracia na Madeira. Centenas de pessoas manifestaram-se esta tarde contra a coincineração em frente à fábrica de cimento do Outão. Na véspera do início dos testes, tanto os ambientalistas como a Câmara de Setúbal tentam ainda travar o processo. Os testes na cimenteira começam amanhã. Quercos e Câmara de Setúbal querem parar o processo, alegando várias irregularidades. Continuamos à espera de uma certidão que tem de ser passada pelo Instituto de Resíduos. Ela foi passada na quarta-feira, só que há 10 dias úteis para nos chegar à mão. E, pelos vistos, deve haver problemas de consciência da parte da administração, porque senão já nos tinham feito chegar antes para nós avançarmos com o processo junto dos tribunais. Passa a memória descritiva que foi-nos enviada, onde se fala da forma como se vão fazer os testes, de certeza que foram feitas aqui obras sem a licença da Câmara. E, portanto, vou mandar cá os meus fiscais, os meus técnicos, para saber se foi feito ou não foi feito, e se aquilo que não foi feito foi contra a legislação, e penso que foi contra a legislação, e, portanto, atuar de acordo com a legislação em vigor. Aos protestos populares juntaram-se também alguns partidários. Nós somos partidários do fim da coincineração como solução, não somos partidários de dizer não é aqui, pode ser outro lado qualquer. Achamos que a coincineração, a incineração de uma forma geral, é uma má solução em termos de política ambiental, mas aqui excede tudo o que é razoável. Isto demonstra de facto que o Governo não é sério neste processo e aquilo que se preocupa é única e exclusivamente e anda profundamente obcecado com a questão da coincineração, esquecendo tudo o resto. O movimento de cidadãos pela Rábida garante ter razões para não confiar nos pareceres da Comissão Científica Independente. Seria estranho que uma comissão sendo paga para fazer a avaliação da bondade da coincineração tivesse um parecer negativo acerca dessa mesma coincineração. Não é? Com todas estas desconfianças e contestação, os testes vão mesmo avançar na cimenteira da Rábida. A morte da quarta vítima de meningite foi confirmada pelos médicos. A menina de 11 anos, internada no Hospital Amadora Sintra, faleceu ao princípio da tarde. Aliás, desde quinta-feira que se encontrava em situação de morte cerebral. A Daniela morreu ao início da tarde. Tinha 11 anos. Deu entrada no Hospital Amadora Sintra na quarta-feira com meningite. Não conseguiu resistir. No espaço de uma semana, a doença já provocou a morte a 4 crianças. 3 dos casos aconteceram na zona centro. No Hospital de Coimbra encontram-se ainda internadas outras 3 crianças com sintomas da bactéria. Em Lisboa, o caso de Daniela de Albarraque foi o primeiro. Entre os alunos da mesma escola está a ser feito um rastreio. Até agora não foi detectado nenhum outro caso. Os médicos garantem que não há razão para alarme, mas alertam para os sintomas. Suspeita-se quando há febre alta, vômitos, dores de cabeça e uma grande prostração, irritabilidade. Prostração é uma criança muito sonolenta que não acorda. E as crianças em risco, os contactos, que as pessoas ficam muito aflitas porque pensam: o meu filho esteve a brincar com ou esteve junto. Tem que ser um contacto prolongado. As autoridades de saúde garantem que a situação está controlada. Os números da Direção-Geral dizem que nas primeiras 6 semanas do ano passado foram detectados 57 casos de meningite, enquanto este ano ainda só há registro de 27. Na Zona Sul não tem havido, que eu tenha conhecimento, e pelo menos aqui no hospital, mais casos do que nos outros anos, na mesma altura do ano.
Nós sabemos, porque não tínhamos esse estudo em Portugal, que atualmente o meningococo responsável por cerca de metade dos casos de meningite é o meningo-C, e há uma vacina para o meningo-C, e que eu aconselhava os pais a contatarem os seus médicos assistentes para ver se eles aconselham ou não a fazer essa vacina. Os estudos vieram agora comprovar que a vacinação é eficaz em pelo menos metade dos casos. O problema é que essa mesma vacina pode custar 300 euros, mais ou menos 60 contos, e não é comparticipada pelo Estado. Os Estados Unidos elegeram a Ásia como palco privilegiado da luta antiterrorista. Washington acha que é naquela região do globo que os membros da Al-Qaeda encontram facilmente refúgio e aliados. É esta a ideia que o presidente Bush começou hoje a discutir em Tóquio. George W. Bush está a visitar o Japão, seguindo depois para a Coreia do Sul e a China. De resto, já há tropas americanas a ajudar as forças governamentais das Filipinas a combater o grupo terrorista Al-Saif, responsável por ataques e raptos de turistas ocidentais. Noutro foco de instabilidade, o Médio Oriente, 20 pessoas morreram esta semana vítimas de atentados suicidas e de represálias. Em Jerusalém, decorreu hoje uma manifestação a favor da paz, organizada pelos partidos da esquerda e pelo movimento Paz Agora. Nas últimas horas, em mais um atentado suicida, morreu um palestiniano e 2 israelitas. A aviação de Israel retaliou e um grupo de palestinianos falhou um ataque contra uma base israelita. A União Europeia, que procura maior protagonismo na busca de uma solução política para o conflito, discute este conflito israelo-árabe na reunião desta segunda-feira do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros. Na Liga de Futebol, nova reviravolta no topo. O Sporting é outra vez líder, ganhou 1-0 ao Farense. Apesar de jogar em Alvalade, o Farense foi a primeira equipa a criar perigo. O cabeceamento de Everson para uma defesa apertada, mas segura, do guarda-redes Tiago. A equipa algarvia tentou tirar partido do facto do Sporting alinhar sem Jardel, Pedro Barbosa e Paulo Bento, mas foi do Sporting a primeira grande situação de perigo. João Pinto, completamente à vontade, isolado frente a Mijanovic, não acertou com a baliza. Uma falha incrível de João Pinto. Pouco depois, na sequência de um cruzamento de Rui Jorge, Nalitsis, que jogou a ponta de lança em vez de Jardel, não chegou à bola e João Pinto apareceu por trás, completamente à vontade, sem marcação, a fazer o primeiro golo do encontro. Jardel estava no banco, viu o golo de João Pinto, que vem de trás, em posição perfeitamente legal, não há fora de jogo. E depois a falha da defensiva algarvia, que deixou o João Pinto à vontade. 1-0 ao intervalo. Na segunda parte o jogo caiu muito de qualidade. No Sporting, André Cruz, Quaresma e João Pinto acabaram por sair com lesões. Certo é que o Sporting conseguiu uma importante vitória, apesar de ter estado até ao fim na expectativa e na dúvida. Laszlo Bolani conquistou 3 preciosos pontos que garantem aos Leões regressarem ao comando da Primeira Liga, de novo com mais um ponto no segundo classificado, o Boa Vista. No Estádio da Luz foi com dificuldade que o Benfica derrotou o Belenenses, já em período de compensação, e Jan Kauskas marcou o gol da vitória, no final 2-1. Num jogo vivo e disputado em grande ritmo, saiu na frente o Benfica, com um gol soberbo de Simão Sabrosa aos 41 minutos. Belo remate, arco perfeito, 8º gol de Simão, segundo melhor marcador do Benfica, atrás de Mantorras. Mas a vantagem durou escassos 3 minutos na sequência de um canto. O Belenenses marca quase sem querer.